povo de Deus, não tinhais recebido a misericórdia, contudo, agora a recebestes. Amém? Amém? Vou repetir o início do verso 4. Achegando-vos a ele a pedra viva. Amém? O tema para essa palavra nessa noite é: aproxime-se para produzir. Amém? Você não entendeu muito bem, mas você vai entender no decorrer dessa palavra o que isso significa. Querido, nada pode se reproduzir até que dois se unam. Você é prova viva disso. A não ser que você tenha sido como Jesus, concebido pelo Espírito Santo, que eu imagino que você não foi, porque Jesus foi concebido pelo Espírito sem o auxílio de homem algum. O Espírito Santo veio sobre Maria e a engravidou. E com mais ninguém aconteceu isso. Então, você precisou de um homem e de uma mulher para trazer você a essa terra, sim ou não? E nada pode mudar isso, querido. As leis de um país podem tentar mudar para ressignificar a coisa, mas nada pode mudar a biologia e a determinação de Deus, que para que exista vida, duas pessoas precisam se aproximar e ter relacionamento e intimidade para que algo dali nasça. Há países que estão tentando mudar as leis para fazer com que as pessoas se adequem a uma minoria barulhenta que quer nos escravizar, aceitar aquilo que a Bíblia não diz que nós temos que aceitar. E a concepção da vida só é possível quando um homem e uma mulher se ajuntam através de um relacionamento para que algo nasça. O que eu quero transmitir para você nessa noite, o que nós precisamos entender aqui é o seguinte: se nós o servirmos apenas à distância, nós nunca daremos o fruto do que ele é. Eu vou repetir. Se nós o servirmos apenas à distância, nós nunca daremos o fruto do que ele é. Porque para dar o fruto do que ele é preciso unir-se com ele. A Bíblia diz que a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor, ou com o Senhor, é um só espírito com ele. Então, se você quer produzir algo aceitável, eu não estou dizendo qualquer coisa, porque produzir, irmão, todo ser humano produz coisas boas e coisas ruins. Agora, se nós quisermos produzir coisas aceitáveis a Deus, coisas eternas, coisas valiosas e preciosas, é necessário nos aproximarmos de Deus, para que com essa aproximação haja uma ligação, e através dessa ligação haja uma reprodução. Você é chamado para reproduzir, irmão. Amém? O que é, querido, um crente infrutífero? Se eu perguntasse para você, o que é um crente infrutífero? Você talvez me daria um monte de possibilidades. E eu posso resumir para você um crente infrutífero numa única frase. Um crente infrutífero é um crente distante. Não distante de mim, mas distante de Deus. Quem é que não está frutificando? É quem permanece distante. Por isso a palavra para mim e para você nessa noite é: aproxime-se. Não permaneça distante. Mas aí a gente sempre cai naquela máxima: pastor, mas eu tenho esse problema, aquele problema, e esse problema, aquele outro problema, esse pecado, aquele pecado, e Deus está dizendo para você: e daí, e daí, e daí, e daí, e daí, e daí, e daí? Eu sei que você tem. Antes de você vir à vida, eu já sabia dos seus problemas.
E ainda assim eu escrevi para você: aproxime-se de mim, achegue-se a mim, aproxime-se com confiança ao meu trono, e você vai receber favor na sua vida. Por isso, querido, todo o nosso esforço deveria ser para uma coisa: não permitir com que nada se coloque entre nós e Deus. Todo o esforço da sua vida deveria ser voltado para isso. Não permitir com que nada se coloque entre você e Deus, porque tudo que se coloca entre você e Deus se torna um substituto na sua vida. E esse substituto vai roubar não só o fruto de Deus na sua vida, mas vai roubar o filho que Deus quer gerar em você. Porque num relacionamento só há duas pessoas, não pode haver uma terceira. No caso, quando há uma terceira pessoa, nós sempre dizemos que essa terceira pessoa é o Espírito, amém? Mas quando uma terceira pessoa indevida se coloca num relacionamento, aquele relacionamento ele vai sofrer danos. Ele poderá se tornar improdutivo, infrutífero, estéril. Então todo o seu esforço deveria ser para manter o caminho entre você e Deus desbloqueado, o acesso entre você e Deus liberado. Sabe, irmão, certas coisas possuem a capacidade de abortar o fruto que está sendo gerado nas nossas vidas. Entenda isso. Certas coisas possuem a capacidade de abortar o fruto que está sendo gerado na sua vida. Jesus disse: olha, se vocês não permanecerem em mim, e as minhas palavras não permanecerem em vós, não tem muita coisa que vocês possam fazer. Porque quem não está em mim e eu não estou nele, não pode dar fruto por si mesmo. Se você permite que algo desconecte você da videira, querido, você não vai frutificar, você não vai produzir. E não importa quem seja o filho de Deus, Deus planejou para que todos eles fossem frutíferos. Sabe, irmão, há muitos desvios na nossa vida. Nós pegamos muitas rotas erradas, porque nós não tivemos o cuidado de guardar o nosso coração. E agora nós precisamos corrigir essas rotas, para que o fruto, mais uma vez, comece a ser gerado dentro de nós. Nós pegamos, no decorrer da jornada, nós pegamos rotas que abortam o fruto que está sendo gerado. E a única coisa que vai resolver esse problema de aborto nas nossas vidas é recalcularmos a rota, voltarmos para ela. Porque quando nós voltamos para ela, o fruto volta a ser gerado novamente. Eu e você, nós aprendemos, querido, a dar muitos nomes para os nossos problemas. Se eu perguntasse para você a respeito dos seus problemas hoje, certamente você me daria vários nomes: falta de dinheiro, falta de capacitação e tantas outras coisas. Você daria um nome para os seus problemas, mas eu quero resumir o seu problema a uma única coisa nessa noite: distanciamento de Deus. Esse é o nosso maior problema. Damos nomes indevidos, esse problema, aquele problema, não sei quem é o problema. Não, querido, o seu problema e o meu problema chama-se distanciamento de Deus. Essa pandemia a qual nós fomos submetidos levou a sociedade ao isolamento social, né? Nos afastou. E nós pudemos ver o resultado do que esse afastamento social ocasionou para as pessoas. Foi depressão, foi suicídio, foi medo, desesperança. Você conhece alguém que ficou assim? Se você ficou assim, vem cá que eu vou meter a mão na sua cabeça.
Ou melhor, vem cá que eu vou meter a mão na sua cara. Tô brincando. Mas veja o que o isolamento social fez com as pessoas. Levou pessoas a tirarem a própria vida, a caírem em depressão. E é engraçado, querido, que quando nós redirecionamos isso para com a pessoa de Deus, nós não sentimos tanto assim, porque a gente não se importa em ficar tão distante de Deus. Ou se importa? O resultado do distanciamento social por causa dessa pandemia, nós vimos aqui. Agora, querido, mesmo que você não veja o resultado do seu distanciamento de Deus, ele é real. Quanto mais tempo você ficar distante, menos coisas vão ser produzidas em Deus na sua vida. Você pode olhar, querido, para si mesmo e você vê o que os seus momentos de indiferença e de distância deixaram para você. Frieza, tristeza, desesperança, desconfiança, falta de firmeza e tantas outras coisas. E se nós formos sinceros conosco mesmo, nós vamos encontrar, querido, o resultado do distanciamento espiritual das nossas vidas. Ó, irmão, se você achar que a sua vida está tudo bem, eu devo te dizer, você está pior do que imagina. Porque todos nós pegamos rotas erradas que nos distanciaram de Deus. Eu já contei esse caso aqui, alguns anos atrás nós fomos para a praia e inventamos de no litoral sair e ir embora, voltar para o nosso destino no horário de pico, irmão. Uma cidade que nem conhecia. Saímos 6 horas, não deveríamos levar nenhuma hora até onde nós estávamos. Nós saímos 6 horas e vamos chegar meia-noite no nosso destino. Uma viagem que demoraria 1 hora, levou 6. Porque nós fomos errando a rota. Errando. E cada vez que nós errávamos a rota, nós íamos cada vez mais distantes. Cada vez mais longe. E muitas coisas foram sendo geradas, principalmente em mim, que era o piloto. Quem estava comigo sabe o tanto que eu fiquei nervoso naquele dia. Quem era o Michael Schumacher perto de mim? Saí cortando todo mundo, mano. Não tinha um carro que eu fiquei atrás. Saí passando todo mundo de tão irado que eu estava. Porque, querido, quando você vai errando a rota, você vai passando por coisas que você não gostaria. E quanto mais longe, querido, você está, mais desgostoso você fica. Cansado. Irmão, eu estava pensando num cara que estava cansado, estressado, com sede, com fome. E a gente andava, irmão, nós fomos chegar, sem brincadeira, quase em Campinas, estado de São Paulo. Do tanto que andou errado, irmão. Então, se você acha, querido, que a sua vida está chuchu beleza, eu devo te dizer que você está pior do que imagina. Porque se todos nós estivéssemos como Deus espera, esse lugar não estaria do jeito que está. Teríamos gerado muito mais fruto para Deus. Teríamos sido muito mais produtivos em Deus. Sabe, querido, eu não quero desanimar você nessa noite, eu quero te encorajar por um motivo. Eu e você nascemos para um relacionamento produtivo em Deus. Nós nascemos para frutificar, irmão. Nós nascemos para produzir. Você não é alguém chamado para ser estéril.
Lá no princípio, na criação, Deus ele determinou que cada coisa produzisse segundo a sua espécie, sim ou não? Ele falou, olha, as árvores, os animais, cada coisa produza dentro da sua espécie. Para o homem ele disse o quê? Multiplique-se, não foi isso? Só que você não encontra Deus falando nada do relacionamento dele com o homem. Você não vai ver isso. Você vê? Não. Ele falou, olha, os peixes produzem segundo a sua espécie, os animais selvagens segundo a sua espécie, e o homem multiplique-se segundo a sua espécie. Só que para que houvesse a multiplicação tanto de animais quanto do ser humano, era necessário o quê? A união dos dois. Sim ou não? Mas nós não vemos Deus falando nada do relacionamento dele com o homem. Eu quero te fazer uma pergunta: qual seria o fruto do relacionamento do homem com o divino? Quando Deus criou o homem, o que ele esperou gerar na vida do homem? Qual é o resultado do relacionamento que nós deveríamos ter para com Deus? O que deveria ser produzido em nós por estarmos com Ele? Eu vou te dizer o que. Deus queria, através do homem e do relacionamento com Ele, multiplicar o seu caráter sobre a terra. Eu vou repetir porque você não dá importância ao caráter. Deus queria multiplicar o caráter dele sobre a terra através do homem. Nós gostaríamos de ver muitas coisas se multiplicarem na nossa vida, porque nós vivemos externamente, exteriormente. Nós queremos resultados palpáveis e tangíveis. Nós queremos ver casa multiplicar, queremos ver o dinheiro do banco multiplicar, queremos ver automóveis se multiplicarem, queremos ver roupas se multiplicar, queremos ver o alimento na nossa despensa se multiplicar, nós queremos ver coisas naturais se multiplicarem, mas Deus nos chamou para relacionarmos com Ele, para que o seu caráter seja multiplicado. João disse em 1 João capítulo 2, verso 6 o seguinte: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Esse andar no qual João se refere aqui, está relacionado ao caráter demonstrado através de uma vida. É isso que João está dizendo. Aquele que diz permanecer nele, deve andar também como ele andou. O andar aqui está falando de um caráter transformado. Um caráter que é multiplicado, que é reproduzido dentro de você. Toda pessoa mau caráter é uma pessoa que anda distante de Deus. Quando você encontrar uma pessoa de caráter, gruda nela, porque essa aí verdadeiramente tem andado com Deus. Você sabia, querido, que tudo que Deus faz é baseado no caráter dele? Que dia que você ouviu uma pregação falando sobre caráter? Especificamente sobre isso. A gente não dá importância para isso, mas eu tenho que te dizer, tudo que Deus faz baseado no caráter dele, em quem ele é. Ele é o justo, ele é o supremo e justo juiz, e baseado nisso ele julga. Ele é o salvador, e baseado nisso ele salva. Ele é o médico dos médicos, e baseado no seu caráter ele cura. Tudo que Deus faz em consonância com o seu caráter. O que Deus quer produzir na sua vida está baseado nele mesmo. Então todo fruto indigno em você, o que é algo indigno? É algo que não foi produzido por Deus. Todo fruto indigno em você é resultado desse distanciamento de Deus e aproximação de quem não é Deus. Porque, como eu disse no início, nós estamos produzindo para o bem ou para o mal. O que diferencia é perto de quem você está.
Se você se aproxima de Deus, você produz segundo a espécie de Deus, segundo o caráter de Deus. Agora, se você está distante dele, você está produzindo segundo um caráter que não é Deus. Porque, querido, não se iluda, você está diante de alguma presença. O que Deus é o que Deus produz. Repita isso comigo: o que Deus é o que Deus reproduz. Deus não está multiplicando nada diferente do que Ele é. Agora olha para a sua vida. Essas coisas que estão sendo geradas e multiplicadas é resultado do que Deus é? Porque Deus não gera nada diferente do que Ele é. Se Ele é o autor da vida, então vida tem que ser gerada dentro de nós. Porque se alguma coisa contrária está sendo gerado, querido, não é Deus. Sabe, eu não me refiro a essa vida física, eu estou me referindo, querido, à vida interior. Sabe o que é a vida interior? É a vida do seu espírito. Irmão, você está constantemente diante da presença de algum tipo de espírito, ou é do Espírito Santo de Deus, é do espírito de demônios. Porque quem não vive diante do Espírito Santo de Deus, vive na companhia de demônios. Sabe, a vida dentro de você, ela é fruto de um relacionamento seu com Deus, querido. Ninguém pode ter vida em si mesmo se primeiro não se encontrar com Ele. Nós temos, querido, uma vida aqui dentro, uma vida interior que ultrapassa o físico. E você está reproduzindo segundo aquilo com quem você tem convivido. Você está multiplicando segundo aquilo com quem você tem estado, se relacionado no Espírito. A propósito, com quem você está se relacionando no Espírito? Eu olho para vocês, irmão, dá vontade de rir. Com quem você tem se relacionado no Espírito, irmão? Sabe, nós não temos o costume de fazer essa pergunta para nós mesmos. Você tem costume de fazer isso para si mesmo? Com quem que eu estou me relacionando? Não. Você acorda para mais um dia e vai viver a sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. E você não se pergunta com quem você vai se relacionar durante aquele dia. Mas sem você saber, você está se relacionando com forças espirituais. Mesmo que você não se pergunte, você está se relacionando com forças espirituais. Você está tendo encontros espirituais. A questão é com quem? Pessoas reproduzem o mal, ou pessoas reproduzem poderes do mal, porque o relacionamento espiritual que possuem são com espíritos do mal. Um bruxo, um satanista, qualquer outra coisa aí, querido, reproduz poderes do mal porque eles se relacionam com espíritos do mal. Porque o resultado do distanciamento de Deus é reproduzir o mal. Por que um ser humano faz o mal para o outro? Ah, pastor, é porque o coração do homem é mau também. Mas é porque, por causa do seu distanciamento para com Deus, ele está constantemente debaixo de uma influência que o estimula a fazer o mal. Não é só por causa do coração, porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as coisas ruins, o homicídio, o adultério, a avareza. Essas coisas procedem do coração e contaminam o homem, foi o que Jesus disse. Mas existem forças espirituais por trás que estimulam o homem a viver daquele jeito. Então qual que é o ponto para nós aqui? Que
é o que eu preciso que você saia daqui nessa noite entendendo. O ponto para nós é um só: é a proximidade de Deus. Foi por isso que eu repeti o início do verso 4. Vou repetir de novo aqui, o verso 4. Achegando-vos a Ele, a pedra viva. Qual é o nosso ponto nessa noite? Diga: proximidade. Perto de quem você tem estado? Porque é segundo isso que você tem reproduzido e multiplicado. Quem já assistiu um filme antigo, de 1984, no ano que eu nasci? Não faz muito tempo, na verdade. Tem poucos dias. O irmão ajuda nós, né? Ele falou que não tinha televisão, gente. Calma. Eu não sou dos Fred Flintstones, não. Quer dizer, até o Fred Flintstone tinha TV, né? Quem assistiu aquele filme chamado Os Gremlins? Alguém já ouviu falar? Cara, eu me senti velho agora, hein? Rapaz, só 3 pessoas. Ô Luizão, já assistiu Os Gremlins? O Jorjão, quem quiser filme acervo de filmes de 1900, procura o Jorge, que ele conhece todos. Já assistiu, Joaquinzão, Os Gremlins? Mas já ouviu falar do filme? E você, Ed? É de sua época também, cara, não vem conversa não. Eu vi nem só um dia. Vou contar a historinha desse filme para você, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Os filmes dos Gremlins, os Gremlins está na mitologia antiga, mitologia grega. Eram bichinhos que não podiam entrar em contato com a água, porque senão eles se multiplicavam. E eles tinham mais 2 outras características. Eles não podiam comer depois da meia-noite, porque senão eles ficavam maus. E eles não podiam ter contato com nenhum tipo de luz e nem com o sol, porque senão eles poderiam morrer. Você jogava água no Gremlin e o Gremlin multiplicava. E no filme, um rapaz chamado Billy ganhou um Gremlin de presente. E ele deu o nome para esse Gremlin de Mogwai. Era o Gremlin dele. E por um acidente, a água caiu no Gremlin. Instantaneamente ele multiplicou outros 5. O Gremlin que ele ganhou de presente era bonzinho, entre aspas. Só que quando a água caiu nele e multiplicou os outros 5 já não eram tão bonzinhos assim. Eles eram agressivos. E depois que eles se alimentaram, eles ficaram maus. Bem maus. A ponto de começar a tocar o terror na cidade, a fazer o mal. E eles não podiam com luz. Olha só a referência que isso tem para as nossas vidas. E eles não podiam com luz, porque a luz matava eles, feria eles. O que eu quero te mostrar, querido, é que aquilo que nós temos contato é aquilo que vai se multiplicar na nossa vida. Aquele Gremlin teve contato com a água e a água multiplicou. Outros 5. Tem uma parte do filme lá, porque tá o Billy e o irmãozinho dele, né? E o irmãozinho dele esbarrou num jarro e caiu a água no Gremlin. E o Gremlin começou assim, aí puf, saiu 5 dele. Aí o irmãozinho dele vai lá tentar brincar com o Gremlin dá uma bocada na mão dele. E ali ele já começa a mostrar que o resultado daquela multiplicação não era algo bom. Vai trazendo isso para a sua vida, querido, porque eu quero te mostrar que o resultado da multiplicação, do distanciamento de Deus, nunca vai produzir coisas boas na nossa vida. Agora veja que interessante, não podiam com água, não podiam comer depois da meia-noite e não podiam com a luz do dia. Deixa eu trazer isso para nós.
Nós precisamos da água viva do Espírito Santo. Que mais? Não devemos alimentar as trevas em nós, porque eles não podiam comer depois da meia-noite. A meia-noite na Bíblia, esse horário é um horário muito específico. Até hoje, esse horário, a meia-noite para frente, é usado para fazer sacrifícios, oferendas. Veja, isso fala do quê? De não alimentarmos as trevas em nós. Eles não podiam com o sol, mas nós precisamos do sol da justiça brilhando sobre a nossa cabeça. E se essas coisas se manifestam, essas coisas na verdade se manifestam para aqueles que se aproximam de Deus. Você quer águas vivas fluindo do seu interior? Aproxime-se de Deus. Quer parar de alimentar as trevas em você? Aproxime-se de Deus. Quer, como diz Provérbios, capítulo 4, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Aproxime-se de Deus. Achegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós outros. Ah, pastor, mas eu não sei viver com Deus, eu não sei me relacionar com Deus. Que bom, irmão. Que bom. Como assim, pastor? Que bom. Que bom, porque eu também não sei. Foi por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. Porque se nós soubéssemos relacionar com Deus sem o Espírito Santo, Jesus não precisava ter vindo. E Ele nos deu o Espírito Santo para nos ensinar a se aproximar de Deus e a vivermos em sua companhia. Irmão, pergunte-se debaixo de qual companhia você tem estado. Sabe, o máximo que o homem consegue criar diante de Deus sem o Espírito é uma religião. É o máximo. É o máximo. Você já se perguntou, estou terminando, você já se perguntou por que há muitas religiões? Eu vou te dizer, porque há muitos espíritos. Mas a Bíblia diz que para mim e para você, só há um único Espírito, um único Espírito, que pode nos fazer produzir o que é bom e o que é certo em Deus. Religiões, querido, tem milhares, e para cada uma tem um Espírito diferente. Mas se eu e você queremos produzir segundo Deus, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Eu não sei me relacionar, eu também não sei. É por isso que eu preciso do Espírito Santo. Sabe, irmão, o Espírito Santo ele sempre atacará as necessidades pontuais na nossa vida, se nós o permitirmos. Você tem necessidades pontuais. Naturalmente, você calcula a sua vida com necessidades naturais. Você acha que você precisa disso, disso e disso. Só que quando nós dependemos do Espírito Santo, Ele conhece as nossas necessidades essenciais, Ele é pontual, Ele sabe pedir o que nós precisamos. Então deixa eu te dizer uma coisa, comece a sua aproximação de Deus pelo Espírito. E aqui, querido, falar em outras línguas é uma chave importantíssima para isso. Porque na oração em outras línguas nós encontramos a intercessão do Espírito por nós. E essa intercessão sempre é pontual. O que é que você precisa? Se você deixar o Espírito Santo, Ele vai trazer pontualmente o que você precisa. Você tem que se aproximar. Deixa o Espírito Santo te aproximar. Ah, pastor, mas eu estou desanimado. Deixa o Espírito Santo interceder por você em cima desse desânimo. Porque se Ele está olhando para você e está falando o que Ele precisa pontualmente nesse momento é lidar com o desânimo, se Ele deixar, eu vou lidar com esse desânimo pontualmente. O Espírito Santo sabe lidar conosco. Tudo isso para quê? Para nos aproximar do Pai.
tudo isso para quê? Para produzir e multiplicar nas nossas vidas segundo Deus. Amém? A intercessão dele sempre é pontual e é o que eu preciso sempre no momento certo. Sabe, irmão, nada em Deus pode ser alcançado fora do Espírito. Nada. Uma esposa, um esposo não pode ser alcançada fora do Espírito. Uma coisa é nós encontrarmos um homem, uma mulher antes da presença de Deus. Outra coisa, que depois que nós estamos na presença de Deus, nós temos que encontrar o propósito de Deus. Era o Espírito Santo que estava lá no princípio, que a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Quando a terra estava sem forma e vazia, quem estava lá? Quem estava lá, irmão? O Espírito. Com o que ele estava lá? Aguardando a palavra falada de Deus e haja. No princípio estava o Espírito e a palavra, e o Espírito e a palavra puderam reproduzir tudo que Deus estava dizendo. O Espírito e a palavra fez com que as coisas houvessem, porque nada pode se reproduzir até que dois se unam. Existe céu e terra, existe tudo que você vê, foi porque houve a união do Espírito e da palavra. Amém? Então, se nós quisermos reproduzir certo, querido, nós temos que resolver a questão da distância nas nossas vidas. O distanciamento. Temos que, com a cara e com a coragem, principalmente com a fé, nos aproximarmos de Deus. Achegai-vos, Tiago diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Aproxime-se. Seu Pai está aguardando você para reproduzir outros segundo a sua espécie. Uma pergunta sincera, responda para si mesmo: você gostaria de reproduzir alguém igual a você? Olha para a sua vida. Você ficaria feliz se outro igual a você fosse reproduzido? Pergunta difícil, né, irmão? Ou melhor, resposta difícil, né? Se você se deparasse com outro igualzinho você, e você tivesse que conviver com ele, como seria? Difícil, né? Eu não sei o que seria de mim viver com outro igual a mim, nos termos naturais, e em termos de viver fora da presença de Deus. Porque o que de Deus em mim é gerado, eu quero conviver com outro igual a mim. Mas o que fora de Deus em mim é gerado, eu não quero conviver não, irmão. Porque é difícil. Porque eu sei que eu sou difícil. Sou ou não sou, meu bem? Não? Ela falou que não, então... Eu não sei se ela falou não para poder se isentar da dificuldade dela. Mas pergunte-se, querido, que tipo de pessoa você quer reproduzir? Ela está ligada intimamente na presença de quem você tem estado, perto de quem você tem estado. Eu quero ficar perto dele, porque eu já entendi que fora dele eu só vou produzir coisas ruins, tragédias. Amém? Você entendeu essa palavra, querido? Você recebe ela? Deixa eu repetir o verso 1, porque isso aqui é o caminho que ele quer fazer conosco. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e
toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas. O que uma criança recém-nascida quer, querida? O seio da mãe, a presença da mãe, o colo da mãe, estar perto da mãe. É isso que ele está dizendo. Deseje estar perto, deseje o genuíno leite que traz sustância para vocês. Deseje estar perto. Ele quer nos afastar desse caminho de coisas ruins e nos manter perto dele. Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar. Vamos ceiar nessa noite.